No livro de São Mateus, creio que no capítulo 25, creio que disse 21, não disse? Eu marquei aqui 21, mas está errado, é 25. Tive de me apressar esta manhã, levantei cansado e tarde, estava com pressa, estava anotando algumas escrituras e coloquei 21 quando é 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Agora, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, isso é, através das eras da igreja, tosquerejaram todo, enquanto desciam, e não estão perdidos, mas estão apenas adormecidos, esperando, e não disseram que estavam mortos, mas adormecidos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Agora, veja, não eram incrédulos, eram pessoas boas. Abre-nos. Mas a resposta, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora, há 5 virgens sábias. Agora, azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. Sabemos disso. E é por isso que ungimos os enfermos com azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Os sábios tinham azeite em suas lâmpadas, que era o Espírito Santo, então estavam prontos para ir para a ceia das bodas. E poderíamos ir em Ezequiel 9 e tal, e tirar e mostrar, mas tenho mais umas 15 escrituras aqui. Então, azeite, acredito que já tivemos isso em nossa classe esta semana, de que o azeite simboliza o Espírito Santo, todos sabemos. Agora, ambas eram virgens. Agora, deixe-me ver isso. Aqui, vamos pegar estes dois aqui. Esta é uma virgem, esta é uma virgem. Essa era uma virgem nécia e esta é uma virgem sábia. Mas ambas virgens. Agora, se pegar esse nome virgem, pesquisá-lo, significa santo, limpo, santificado. A palavra santo vem da palavra santificado, que significa limpo. Com a palavra hebraica, agora é uma palavra grega, santificar significa limpar. Agora a palavra hebraica é tornar santo. Está vendo? E o nosso é limpo. E agora pegam as 3 palavras como se cada palavra tivesse o mesmo significado, mas falado diferente, como a palavra limpo, santo, santificado. Todas as 3 a mesma palavra, como se fôssemos falar a palavra cachorro. Em inglês é dog, e em alemão Fred seria Hund, certo? Irmão Norman, se eu dissesse cachorro em espanhol, é arro. Arro, Hund, cachorro, é tudo cachorro para nós. Veja, é simplesmente uma expressão. Assim, a palavra grega para limpar é santificar. A palavra hebraica é santo. Santo, limpo e santificado, tudo a mesma coisa. Portanto, essa não era uma igreja imunda e suja. Era uma igreja santificada e limpa. 10 virgens saíram ao encontro do noivo, o que significa todas estas igrejas. Não, agora, aqui embaixo, romano, mas
dentro das denominações. Os nicolaítas. Batista prega a segunda vinda de Cristo. Metodista prega a segunda vinda de Cristo. Os presbiterianos pregam a segunda vinda de Cristo. Os nazarenos pregam a segunda vinda de Cristo. O peregrino da santidade prega a segunda vinda de Cristo, certo? Todas saíram ao encontro do noivo. Agora, lembrem-se que todos estavam em seu caminho para encontrar o noivo. E agora, se é somente isso que Deus respeita, então ele tem de levá-las também. Mas lembrem-se, a mesma coisa como a parábola outra noite, quando Deus falou conosco na era da igreja, disse que Balaão, a doutrina de Balaão, agora aqui estava Balaão, estava em uma nação excelente, grande, organizada, eram crentes em Deus, porque, olha, o que Balaque fez, ou Balaão, melhor dizendo, ele ofereceu o mesmo sacrifício ao mesmo Deus que Israel tinha. O Deus de Israel, Jeová. E ele fez 7 altares, 7 é o número com... Veja, 6 dias trabalhou no mundo nos primeiros 2000 anos, foi destruído pela água, segundo 2000 anos, Cristo vem, e esse terceiro 1000 anos, terceiros 2000 anos, no final de cada 2000 algo acontece, e o mundo é sacudido novamente. 6.000 anos, construiu o mundo, 6.000 anos, a igreja trabalha 7.000, é aquele reinado do milênio de 1000 anos, entenderam? Agora, a igreja tem 7 eras da igreja também, Deus, e esse é o número completo da era da igreja, é só isso, 7, e 7 é o número completo de Deus, 7 eras da igreja, 7.000 anos de criação. Tudo lida com 7. Agora, lá estavam as virgens que saíram para se encontrarem com ele, as loucas. Agora, não tinham azeite em sua lâmpada, mas tinham tudo mais. Eram limpas, criam em Cristo, pregavam a palavra em que creram, sua denominação os deixava pregavam isso, a segunda vinda, sacrifício, expiação, criam. Alguma vez já debateu com algum erudito batista? É melhor você saber do que está falando, claro que sim, mas veja, tão parecido, disse Mateus 24, 24, leia e verá, Jesus disse, nesses últimos dias os 2 espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se possível. Tão parecidos que os pentecostais iriam balançar como não se fosse conta de ninguém, certo? Agora, Mateus 24, alguém tem? Não entendi bem aí. Entendeu aí, irmão? Algum de vocês, Mateus? Entendeu bem? Muito bem, leia. Falsos cristos. Falsos profetas. Aí está. Agora, o que subirá? Haverá falsos cristos. Pessoas falsas dizendo, sou o Cristo. Falsos profetas dizendo, eu sou isso, sou aquilo. E quase enganarão o próprio eleito, se possível fora. E é apenas uma maneira pela qual você pode ser salvo, é ser escolhido antes da fundação do mundo, é o eleito, por presciência, seu nome foi colocado no livro lá atrás, grandes sinais. Agora observem essas 2 igrejas. Se houvesse alguma maneira de fazer as pessoas verem isto, apenas queima em minha alma. Essas igrejas tão limpas e santas quanto esta, elas são todas virgens, tão limpas. A única diferença era o azeite na lâmpada, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se está aí, produz o mesmo tipo de fogo que produziu no Pentecostes. Mas não tem o fogo, nenhum azeite na lâmpada. Tem ritual religioso, igreja formal, quanto possível, cerimônias finas, nada contra isso, credos que abalariam sua consciência, hinos como canto de anjos. Você apontar o dedo para a vida deles não conseguiria, mas ainda assim está errado, não é parte disso.
esse é o tipo que perde o arrebatamento, está vendo? Agora observem, aqui estava Moabe descendo, vou pegar aqui, se puder ver, que Moabe, sua grande organização, colocaria aqui para organização, e aqui está sem nenhuma organização, e aqui está Moabe, coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Israel tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Muito bem. Moabe aqui em cima colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novilhos. Muito bem. Moabe disse: chegará o tempo que o homem, Cristo, virá à terra. Então ele será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colocaremos 7, ok? Cordeiros neste altar. Israel disse: é exatamente certo, 7 cordeiros no altar. Está vendo? Agora, bem no começo, Caim colocou um altar, fez um sacrifício, adorou, fez tudo o que Abel fez. Sem, receba isto, sem a revelação de Deus, quando toda a igreja é edificada sobre a revelação. Jesus disse: sobre esta igreja edificaria a minha igreja, a verdade espiritual revelada da divindade suprema de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Agora, se Deus apenas respeita seus ritos, como metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante, se Ele apenas espera que você faça isso, prega a segunda vinda e todas essas outras coisas absolutamente escriturístico, como o batista, presbiteriano e assim por diante fazem, então Deus é obrigado a levar os dois, porque é tudo o que Ele requer. Mas veja, sem a revelação, a virgem adormecida, aqui está a virgem sábia. Era uma organização, uma grande nação. Lemos outra noite onde isso disse: estas pessoas não serão uma organização, serão errantes pela terra, morando em tendas, pobres, humildes. Mas disse: não tente amaldiçoá-los, porque estou com eles. Agora, observem, essas pessoas creem no mesmo ritual no que criam e adoravam o mesmo Deus. Estão vendo? Mas não tinham os sinais e maravilhas seguindo-os. Israel tinha uma serpente de bronze, uma rocha ferida, a alegria do rei, cura divina, profetas, tudo aqui. E eles tinham um ritual sem a bênção, o azeite. A mesma coisa com a virgem adormecida e a virgem sábia, ambas santificadas, mas esta tinha azeite, esta não. Então disseram: somos tão bons quanto vocês. Nenhum de nós é bom no que nos diz respeito. São um bando de santos roladores. Bem, muito bem. Muito bom. Nenhum de nós é bom. Todos pecamos, carecemos da glória de Deus. Mas a única maneira de saber disto, não se unindo à igreja, não tentando viver, mas enquanto se recebe a Cristo, e não é o que eu vivo, é o que Ele foi, não é o que eu sou, é o que Ele é. Ele se tornou eu para que eu pudesse, por meio da sua graça, me tornar Ele, o Filho de Deus. Entendem? Agora, uma virgem adormecida, virgem sábia com azeite em sua lâmpada, de repente ouviu-se: eis que o noivo vem, saía ao seu encontro. E acordaram, mas quando acordaram, esta podia entrar porque tinham azeite na lâmpada. Essa é a diferença. Esta não podia entrar onde não havia azeite na lâmpada. Elas voltaram para orar, para receber o Espírito Santo, mas enquanto estavam fora, tudo acabou. As denominações dizem: talvez estivéssemos errados, talvez melhor voltarmos, buscar o batismo do Espírito Santo. Eles estão tentando fazer isso agora, percebem? Presbiterianos... Espere um minuto. Não quero dizer esse nome. O noivo veio! E bem perto está a sua vinda, então, quando vão agora tentar comprar? Muito bem. Ligue a sua fita, Jim. Agora entenderam? Enquanto foram comprar, estão tentando comprar agora, todas as igrejas tentando ter um reavivamento, está tentando voltar. Agora até para o Dr. Billy Graham escreveu no Arauto da Fé:
Você viu, Chicago disse que não podemos desconsiderar o movimento pentecostal. Não podemos dar atenção a eles porque tiveram mais convertidos em um ano do que todas as outras igrejas juntas. Exatamente esse fogo queimando, sacudindo, jogando a rede, puxando. E quando joga a rede, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que foi e lançou a rede no mar. E quando puxou, ele tinha tartarugas, cobras, sapos, serpentes, tudo mais, mas tinha alguns peixes também. É o que a mensagem pentecostal está fazendo, varrendo, cobrindo toda a terra, jogando, puxando. Temos tartarugas, lagostinhos, girinos, salamandras, mergulhões e tudo mais, mas há alguns peixes também. Esses são do mestre. Muito bem. Para alguns de vocês, irmãos crentes legalistas, nessa fita gostariam de queimá-la. Quando eles se tornaram peixes, quando a rede passou por cima deles, eles eram peixes no começo. Eleitos desde a fundação do mundo, simplesmente nunca chegaram a esse ponto. Esse é o... Aham. Você pega um velho sapo e joga na margem, é apenas coacha, de volta para a água. E velho lagostinho sentado ali, um bando de santos voladores, não, de volta à lama mais rápido que pode. Está certo, a velha cobra sibilando um pouco. Creio que os dias dos milagres já passaram. O doutor fulano e fulano me disse, assim você não pode me enganar. Lá vai ela, bem lá de novo. E é uma cobra, para começar. Um sapo, para início de conversa. Paulo disse na Bíblia que são bons, disse, saíram de nós porque não eram de nós. Está vendo? Muito bem. A virgem Nécia, a virgem sábia, com azeite em suas lâmpadas, ela preparou. Agora, enquanto foi buscar azeite, isso é o que estão tentando fazer agora. Essas grandes igrejas evangélicas tentando encontrar essas coisas grandes e fazer voltar a Bíblia, voltar. Precisamos de bênção pentecostal, Pode imaginar que tipo de culto terão? Vejam. Não vão chegar lá e estragar toda aquela manicure delas e as irmandades, sociedades que estão envolvidas e largar isso agarrando-se ao mundo como Esaú, como com uma das mãos e tentando pegar a Deus com outra. Não pode fazer isso, não pode ser cristão vesgo, olhando para Deus e para o mundo também. Tem de se centrar no Calvário e ficar aí com isso. Agora, lá vão elas, tentando voltar. E lembre-se como estamos perto. Na mesma hora que foram comprar foi quando o noivo veio. Irmão Stricker, estamos perto disso. Estamos muito perto de casa. Uma destas manhãs a trombeta do Senhor soará e o tempo não mais será. E amanhã rompe eterna, brilhante e bela, quando os seus salvos na terra se reunirem em seu lar além do céu. Que hora que vai ser essa? Sim, a virgem adormecida. Esta virgem adormecida agora quer saber o que acontecerá com ela. É isso? Quero explicar uma coisa. O que acontecerá com essas igrejas? O que acontecerá com essas pessoas que vieram parte do caminho com Cristo e não vieram e não foram até o fim com Cristo? Agora, em Romanos, creio 2:22, a Bíblia diz, Paulo disse, seu Espírito de Deus não está em vós, não pertenceis a Deus. Você pertence à organização, mas não a Deus. Se o Espírito de Deus não está em você, você não é de Deus. Está vendo? Você tem de ter o Espírito de Deus para ser de Deus. Certamente. Muito bem, Senhor. A grande tribulação. Agora, eles terão que passar, lembre-se. Agora, deixe-me ver o resto. Foram lançados nas trevas exteriores e haveria choro, pranto, ranger de dentes. Isso mesmo, essa é a grande tribulação. Não é a grande tribulação. Agora, depois dessa tribulação, aquelas pessoas... Deixe-me tomar novamente aqui. É o remanescente. Agora, olhe. Aqui está um pedaço de pano. Muito bem, a senhora o estica assim. Ela vai fazer para si algum tipo de roupa. Agora, é tudo do que ela tem de pano. Agora, cada pedacinho é o mesmo tipo de pano, certo? Ambas eram virgens. Está vendo? Muito bem. Tinham fé em Cristo, aparência de piedade, e uma igreja faziam coisas boas, caridade. Nada podia ser dito contra as suas obras. Conheço as tuas obras.
em todas as épocas, conheço as tuas obras, mas ainda falta. Está vendo? Agora, ela decide que a maneira como ela vai fazer aqui o modelo e decide em sua mente a maneira que vai cortar este modelo e onde vai ser cortado, certo? Consegue o que pensa ser o melhor e suficiente a parte do modelo. Todos os mesmos produtos ali. Agora ela coloca ali, pega a sua tesoura, corta, sobrou o que é chamado de remanescente. Muito bem. Qual é esse modelo? Como foi conhecido? Por o lugar que a senhora escolheu para cortá-lo. Deus, antes da fundação do mundo, conhecia o fim desde o princípio pela presciência, elegeu onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó, conhecia a diferença entre pecador e santo, a diferença, conhece a motivação de cada coração, então nos elegeu. Antes da fundação do mundo, colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, e também o Cordeiro, que deveria ser morto, e colocar nossos nomes antes de ser morto, e a Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E nossos nomes foram colocados no livro quando ele foi eleito lá atrás para ser cordeiro, para ser morto. Fomos eleitos para ser aqueles por quem ele morreria. Certo? Todas são virgens. Aqui está o pequeno remanescente. Não é jogado fora. Ele guarda, mas deixa de lado. Pode usar para outra coisa, está vendo? Mas não vai ser usado para aquilo. É a igreja cortada. Então, terão de suportar o julgamento, porque passaram pela tribulação, que é o remanescente. Entendeu? Aqui vai a igreja. Casa, ela vai para o lar. E aqui está o remanescente que sobrou. E aqui estão os 144 mil no Monte Sinai, os judeus. Não são 3 noivas diferentes. É a noiva, o remanescente e os 144 mil, exatamente. Eu não estava comendo nada, a não ser alimento do Espírito Santo, então estava bem, não havia nada errado com João, e aí está. Agora, no final dos tempos, quantos sabem que a Bíblia diz que os santos julgarão a terra? Paulo disse que assim. Vamos voltar vamos ao livro de Daniel, pegar o trono branco, poderíamos tirar isso aqui de Apocalipse, mas gosto de ver em Daniel, é a mesma coisa, Daniel 7, receberemos o grande julgamento do trono branco aqui. Vamos começar no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Agora sabemos que estamos em Roma. Né? E eis que neste chifre havia olhos de homem. Agora lembre-se, esse chifre não recebeu coroa. Era uma coisa astuta. Os outros chifres se transformaram em feras. Era uma astúcia. Um homem, papa, em vez de pagão. Veja aí uma boca, falando grandes coisas. Agora observe o versículo 9. E continuei olhando até que foram postos nos tronos, todos os reinos gentios acabaram. Este profeta está falando. Agora lembrem-se, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram até esta última coisa, sabemos pela história. E de quem era? Foi um ancião de dias, se assentou, cujas vestes eram brancas como a neve. Lembra da visão, naquela visão, a outra noite, Jesus, e o cabelo de sua cabeça como pura lã, e seu trono era de chamas e fogo, e suas rodas de fogo ardente. E uma torrente de fogo manava, e saía de diante dele. Milhares vezes milhares o serviam. Lá está a igreja voltando com ele. E dezenas de milhares vezes dezenas de milhares que estavam diante dele. Essa é a noiva subindo, e o resto do mundo. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então
estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E com relação ao resto dos mortos, aqueles que têm seu domínio tirado, quero dizer, ao resto das bestas, quero dizer, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Agora, o juízo estabelecido e os livros abertos é quando a noiva volta e estabelece o julgamento, e a igreja eleita, a igreja que foi tomada, retornará depois daqueles 3 anos e meio e depois do tempo. E lá em Apocalipse disse que o resto dos mortos não reviveram por 1000 anos. Quantos já leram muitas vezes, não reviveram por 1000 anos. Jesus retorna com a noiva, Agora, lembrem-se, como eu disse, tudo é em 3. Sua vida é em 3. Na primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. Na segunda vez, ele vem para levar a sua noiva embora. Como um caso de amor chega, leva secretamente à noite para longe do mundo, encontra nos ares a vinda secreta do Senhor. Veja, a segunda vez que vem é para receber sua noiva. A primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la e a terceira vez com ela, rei e rainha. E aqui ele volta para o julgamento sobre as nações. Paulo disse, usariam alguns de vocês levar ao tribunal contenda um contra o outro, não podeis cuidar dessas pequenas coisas, não sabeis que os santos julgarão a terra. E aqui está o julgamento que foi dado a Cristo, esse é o lado. Eles são os advogados da bancada, e lá está ele sentado no trono. Aqui está a noiva, advogado. E aqui vem estes, os livros abertos, o livro da vida. Agora, o primeiro livro foi o livro do pecador, que foi lançado fora. Ele está condenado, não tem chance. Pecador, para começar. Ele foi lançado fora. E para as ovelhas, permaneceram no julgamento. Tiveram de ser julgados, e os santos tiveram de julgá-los. Deus não é injusto. Se um pagão está longe, na terra estamos construindo santuários de ouro e 8 e 10 milhões de dólares aqui na América. Ao invés de levar a mensagem para eles lá, Deus vai nos responsabilizar, mas poupá-los. Isso, Deus não é injusto. Você aqui, você nunca viu antes, você pode não ser responsabilizado, mas é responsável agora, entendem? Todos vocês são responsáveis e somos responsáveis por receber a mensagem. Você é responsável, quer a ouça ou não. Agora os pagãos se levantarão, aquelas pessoas que estão lá adorando um santuário, não sabem nada além disso e não sabem nada a respeito disso. Deus não é injusto, não condenaria a menos que tivessem uma chance, receberão um lugar. E assim na igreja, que cada era através desta era da igreja de Éfeso, para da Éfeso em diante, a mensagem, a verdadeira mensagem de Cristo, como era no princípio, o batismo do Espírito Santo e poder, a ressurreição, falar em línguas, interpretação de línguas, dons de cura, batismo, em nome do Senhor Jesus, todas essas coisas que ele ensinou, cada uma que está naquela noiva, ou cada um que está naquela noiva, se apresentará como advogado. Aí vem o caso, você tem uma reunião em tal lugar, contou a ele agora, o advogado, sim, eu disse a ele, aí está no livro, não pode negar, até os nossos pensamentos estão nisso, está vendo? Não pode negar, sim, disse a ele que precisava ser batizado. Em Jeffersonville, lá no tabernáculo, sim, senhor, você, sim, aqui está no livro, você disse a eles que deveriam fazer isso, até pesquisaram as escrituras e descobriram que estava certo, mas nada fizeram. Afastai-vos de mim, praticantes da iniquidade, não vos conheço. Aí é onde ele separa os bodes das ovelhas, lança algumas de lado e outras do lado esquerdo, lá atrás as 3 passos e volta. Mas este grupo nunca estará nesse grupo, com aquele grupo que é a noiva. E observe, a noiva está com ele no templo, outros trabalham e trazem sua glória para o reino. Mas a noiva está com o noivo continuamente.
Os outros nunca serão participantes, como esses aqui servirão, não serão lançados fora, porque ele os separou como ovelhas do meio dos bodes. Mas o bode não tinha entendimento disso, não se importava com isto. Ele era um bode e estava satisfeito sendo bode, então simplesmente morreu como um bode e foi o seu fim. Só isso, entendem? Mas as ovelhas, se Deus segurasse isso que eu estava ali com os pagãos que nunca ouviram nada, então se você pregar o evangelho ao povo, e tenho de me levantar, lembram-se da grande trasladação que ele me deu não muito tempo atrás, que eu estaria lá com essas pessoas e seria responsável por elas. E vi aqueles milhões lá de pé e disse, são todos branas, e se não, são seus convertidos. Eu disse, quero ver Jesus. Ele disse, ainda não, virá o tempo antes que ele venha, mas ele virá a você primeiro, e você será julgado pela palavra que você pregou, e eles estão descansando nisso. Eu disse, todos terão de fazer isso, Paulo também terá de fazer isso, sim. Paulo também estará com seu grupo para o qual pregou. Eu disse, preguei a mesma mensagem que ele pregou. E aqueles milhões levantaram e disseram, estamos descansando nisso. Aí está. Sim, disse, então juntos voltaremos à terra em busca de um corpo que possa comer, beber, viver juntos por todas as eras incessantes lá. E essa é a vinda do Senhor. Muito bem, agora só um minuto. Agora, chegando um pouco mais perto, porque está quase o tempo do irmão aqui para o culto, para o batismo que ele vai usar. Muito bem, agora, durante essa era da igreja, aqui está algo tão belo, gosto muito disso. Durante estas eras da igreja, há dois espíritos trabalhando quase que iguais por aqui. Um é a denominação e o outro é o Espírito Santo. E Jesus disse, eram tão parecidos que enganariam os próprios eleitos, se possível. Esses dois espíritos estão marcando o seu povo para o julgamento futuro. Satanás prometeu que teria mais do que Cristo, e tem. Agora, observem muito bem agora. Enquanto chegamos a isto, mais do que seria marcando as pessoas. Muitos são como Eva. Eva parou o tempo suficiente para ser enganada. Se ela não tivesse parado, nunca teria havido engano, mas Eva parou. E quando parou, foi aí que ela conseguiu seu engano. Em vez de continuar, você está acompanhando agora, ouça, o motivo pelo qual Eva foi enganada. Vamos dizer juntos, então, vou ter certeza de que você entendeu. A razão pela qual Eva foi enganada é porque ela nunca guardou toda a palavra de Deus. Satanás citou isso para ela, mas nunca disse a ela toda a verdade, nem sua denominação, está vendo? Mas ela ficou tempo suficiente para receber parte da palavra e não pegou toda a palavra. Esse é o problema hoje. A virgem adormecida permaneceu tempo suficiente para receber parte da palavra, mas não toda a palavra. A igreja enganada permanece o tempo suficiente para receber parte da palavra, mas não toda a palavra. E foram sinceros e honestos. Eva foi enganada. A Bíblia diz, ela foi enganada. Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente que ele estava agindo errado, mas sua esposa fazendo as coisas que ela estava fazendo, persuadindo a participar do que era errado. E ele era homem, veja. Era assim para ele, você entende? Ele sabia que estava agindo errado, mas Eva achava que estava agindo certo. Ah, não vê? Por isso que Paulo disse que uma mulher nunca deveria pregar o evangelho. Ela foi aquela que foi enganada. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Está vendo? Pois Adão foi primeiro formado, então Eva e Adão não foi enganado, mas a mulher enganada por estar em transgressão.